Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Divino Benfeitor, com muita alegria, Senhor, e gratidão em nossos corações, damos início ao nosso estudo destes ensinamentos tão preciosos para as nossas vidas. Que alegria, Senhor, podermos receber em nossos lares a visita dos nossos benfeitores queridos, que nestes momentos de estudo, de oração, se aproximam de cada um de nós, nos envolvem, nos transmitindo paz, carinho, alegria por estarmos conectados com o mais alto. Nós agradecemos, Mestre, a oportunidade do aprendizado espírita, estes conhecimentos tão preciosos que nos orienta, que nos esclarece. Este conhecimento, Senhor, nos permite ver a vida do mais alto, compreendendo que somos filhos de Deus, que estamos neste mundo para aprendermos, para nos transformarmos. Ajuda-nos, Mestre, no esforço deste aprendizado, desta transformação que viemos buscar. Orienta nossos passos, Senhor, ilumina as nossas vidas. Permita que os nossos benfeitores nos inspirem, ajudando-nos na caminhada. Agradecemos, Senhor, a presença da luz em nossos caminhos, que nós possamos juntos aprender nesta noite e que estes ensinamentos sejam transformados em trabalho, em serviço, em ação em cada dia das nossas vidas. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. E assim seja. Boa noite a todos. Vamos dar então prosseguimento ao nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje vamos fazer o capítulo 2. O Alexandre que vai apresentar para a gente este capítulo. Boa noite, gente. Acho que tem que share. Vamos lá. Vocês estão enxergando aí? Então, hoje falaremos sobre o capítulo 2, né, que se chama No Cenário Terrestre. Eu vou só relembrar algumas coisas importantes que a Gi falou no capítulo passado, no capítulo 1. Então, só para a gente relembrar rapidamente alguns pontos importantes, né? Então, Clarencio dizia lá que todo desejo gera uma força, né? Então, ele explica que desejar algo é colocar em movimento uma espécie de energia, né? Ele até deu um exemplo lá, que era a planta que cresce, né? Quase que de maneira autônoma, né? Ela sabe o que tem que fazer, porque ela tem esse impulso de se desenvolver, né? E ele compara nossos desejos a isso, né? Que também nos movimentam, né? Nos faz utilizar esse tipo de energia. Então ele diz também que todo pedido busca uma resposta, né? Então a prece não vai funcionar de maneira isolada, né? A lei divina se manifesta através de diferentes seres e recursos que podem responder à necessidade de quem faz a oração, de quem pede, né? Então ele fala também que os seres funcionam como transformadores da energia divina.
Então, Clarence compara o mundo espiritual a um sistema de transformação de energia, né? Que a força divina é transmitida através de inúmeros seres, cada um de acordo com seu grau de evolução, né? Então, ele diz que a prece é uma ação que provoca uma reação. Então, toda oração produz algum movimento, né? Dependendo da natureza do pedido, sua resposta vai ser mais próxima ou mais distante, né? Obviamente, a qualidade do pedido influencia na qualidade da resposta, né? Desejos simples e materiais podem encontrar respostas dentro da própria esfera onde surge, né? Já pensamentos mais nobres e pedidos relacionados à evolução espiritual vai encontrar os níveis mais elevados, né? Então, continuando aqui, ele diz que existe uma espécie de sintonia espiritual, né? Cada prece possui uma determinada frequência e existem inteligências capazes de entrar em sintonia com ela. Então, nossos pensamentos podem atrair entidades e influências compatíveis com aquilo que cultivamos, né? A lei da sintonia que a gente já conhece bem. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior sua capacidade de ajudar. Então, à medida que a consciência desenvolve amor, sabedoria e outras qualidades divinas, ela se torna cada vez mais capaz de colaborar com a lei, né? A lei com letra maiúscula aqui, né? A lei do universo, a lei de Deus, e auxiliar aos outros, né? Então ele continua, nem todo desejo negativo deve ser chamado de prece, né? Se você está pedindo mal, desejando mal de alguém, o Clarence classifica isso como um tipo de invocação, não é? Para ele não é uma prece, né? A pessoa está mobilizando forças inferiores e vai acabar, consequentemente, criando consequências para si mesmo, né? Para si mesmo. Então, o pensamento negativo pode criar uma ligação com outras mentes, né? A raiva, esses sentimentos mais baixos, vício, violência e desejos criminosos vão colocar a pessoa em sintonia com espíritos que alimentam essa mesma tendência, né? Então ele diz também lá que somos responsáveis pelo que criamos, né? Podemos obter aquilo que desejamos, mas também somos responsáveis pelas consequências. Se praticamos o mal, acabamos atingindo quem o pratica e pode servir o mal praticado acaba atingindo quem o pratica, né? Isso volta para nós mesmos e pode servir como aprendizado futuramente, levando a uma compreensão, a um entendimento para futuramente uma escolha do bem, né? Então o capítulo termina com um pedido urgente, né, que eles recebem lá, um pedido de ajuda que eles denominam de prece refratada. É uma coisa que nós veremos hoje também. Então, como a gente disse, é o capítulo 2, né, no cenário terrestre, nosso livro, Entre a Terra e o Céu. Então ele começa lá. Numa sala ampla em que ele começa lá descrevendo a situação, né? Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solistas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Aí Clarencio diz, né? Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E exibindo um documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Então, o capítulo 2 começa mostrando que a reencarnação não acontece de forma aleatória, no caso dessa moça, né? Existe um planejamento e um acompanhamento espiritual. Achei muito interessante essa questão do gráfico, né? Que ele fala, um gráfico, né? Então a gente vê que tem um planejamento aí que a espiritualidade registra, acompanha as experiências encarnatórias, nesse caso. Ela era uma servidora, né? Acho que na maioria dos casos. É, acho que mesmo as reencarnações compulsórias têm um acompanhamento, não tem um preparamento da pessoa que está reencarnando compulsoriamente, mas tem um planejamento em torno de tudo isso, né? Então a gente vê que a prece dela não tem nada de aleatório, né? No caso dela, tem um grande planejamento aí. Então a gente vê que a prece dela alcança uma dimensão espiritual muito mais elevada, né?
ela ultrapassou as barreiras, as vibrações habituais do nosso plano material. Vamos continuando aqui. Então ele diz: essa oração partiu de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres, para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida, né? Então ele diz: permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados às leis biológicas cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Então, o que que ele quer dizer aí? O corpo segue as leis biológicas, mas a experiência moral da reencarnação é influenciada pela história espiritual dela, pelas reencarnações e pelas necessidades do espírito, né? A parte física do nascimento é organizada pela natureza, mas já as características e experiências que o espírito vai encontrar na nova vida estão relacionadas à sua trajetória espiritual, né? Então é isso aí. Então Hilário faz uma consideração, né? Mas indiscutivelmente na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Aí Clarencio diz: sim, sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Então, o que que ele diz aí? A reencarnação possui um programa de serviço que a gente vai realizar. Quanto maiores os recursos espirituais do espírito, mais complexo pode ser a sua missão, seu mapa de trabalho, né? Então a gente traz do passado esses débitos para resgatar e também vai viver novas aquisições, né? Vai conquistar novas aquisições. Então esse programa, como ele diz aí, representa uma espécie de fatalidade relativa. O que que ele quer dizer? Algumas experiências fazem parte da jornada que a gente precisa passar, que às vezes a gente usa a palavra karma, né? Então faz parte dessa experiência que a gente tem que enfrentar para ter esse aprendizado. Porém, a maneira como a gente age diante dessas experiências vai ser a nossa escolha. A gente tem esse relativo livre-arbítrio aí. Então, o programa de reencarnação vai estabelecer certos desafios, mas também não determina completamente nossas escolhas. A gente tem sempre esse livre-arbítrio das relações, dentro das nossas possibilidades, né? Então, continuando. Então ele diz, né, Clarence continua: reconhecemos assim que o livre-arbítrio também é relativo. É uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que, em todos os planos, marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas de experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos, os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para o trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclamam o endosso de autoridades competentes. Então era isso que a gente dizia, o livre-arbítrio também é relativo.
Mas existe em todos os níveis de evolução, mesmo para os menos seres menos evoluídos, né? Mas nossa conduta pode criar circunstâncias a nosso favor ou contra nós, né? Então, que a gente vê que ele fala aí dos pais, né, das experiências dos mais novos precisarem dos mais velhos, né? Ninguém evolui sozinho, né? Existe essa interdependência entre os espíritos, entre os encarnados e desencarnados, mas na vida física a gente depende um dos outros, né? Filho dos pais, assim como os doentes dos médicos, que ele dá o exemplo, né? Dos jovens e dos mais velhos. Então, isso acontece também no plano espiritual. Também existem educadores que são responsáveis pelo amparo, né? E autoridades que vão nos orientar em determinadas tarefas, né? Então, a gente vê que a gente tem a liberdade para escolher como agir, mas nossas escolhas vão acontecer dentro de uma rede de relações, né? Responsabilidades e dentro desse auxílio mútuo, né? É necessário que a gente use todos esses recursos e a gente está inserido nesses recursos, né? Então a gente tem essa liberdade relativa de livre-arbítrio vivendo nessas situações, né? Então aqui ele entra no assunto, né? O que seria uma oração refratada, né? Que a Gia até comentou, no próximo capítulo nós vamos aprender o que é uma oração refratada, né? Então Hilário faz uma pergunta, mas o que vem a ser uma oração refratada, né? E Clarence fala: a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Aí Clarence continua e diz: esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados, né? Ligados, né? Nós influenciamos uns aos outros, todos ligados uns aos outros. Então, Clarice explica o que é uma oração refratária, né? Uma prece cujo impulso luminoso teve sua direção desviada, né? Então, a solicitação não alcançou diretamente a pessoa que ela pediu, né? Que a gente vai entender toda essa história, todo esse contexto, mas chegou a outro objetivo, né? Então, às vezes, a prece pode não alcançar diretamente quem desejamos, mas seu impulso não se perde, né? Então, isso é fantástico, porque a gente tem gente que não acredita na força do pensamento, né? No poder do pensamento. Não acredita que todo desejo gera uma força. Não acredita que o pensamento pode produzir movimento e que a vontade dá direção para esse movimento. Então a gente está vendo que essa oração, que ela ultrapassou onde ela deveria ir, né, onde ela estava destinada a princípio, por alguns motivos que a gente vai entender, e chegou lá nos servidores, nos amigos, nos servidores. Então a importância da oração, do pensamento, né, de lançar esse impulso luminoso para o universo, né? Então aqui a gente começa a ver o drama de Evelina, né? Que é essa moça que enviou a oração, né? Então Clarencio falou para uma jovem que estava lá observando, né? Que estava junto com o grupo, falou: chame a irmã Eulália, por favor. Em seguida, Eulália aparece, né? Irradiando bondade e simpatia, né? Então a gente já vê que é um espírito também de elevação. E ele fala: irmã, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantido por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou Eulália. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, que se chama Amaro, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, está sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. Então Clarencio apresenta aí, né, o apelo de Evelina. Ele diz que apesar da fragilidade de Evelina, né, nesse novo corpo, ela está enfrentando isso com uma grande força moral, né?
Então, e ela menciona já que o pai, né, o senhor Amaro, está fragilizado, sobrecarregado por problemas íntimos, né? Então ele prossegue. E André Luiz faz uma pergunta, né? Então a madrasta vem sofrendo perseguição de Odila, a mãe de Evelina? Ele começa a situar aí os personagens também, né? Então a gente já sabe que a madrasta, né, de Evelina está sofrendo a perseguição de Odila, a mãe falecida de Evelina. Então ele fala, sim, Clarence fala, sim, ela mesma ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enevelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amar, madrasta de Evelina, desde a morte do pequeno Júlio, que caiu em profundo abatimento, como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sobre as sugestões da mulher que precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Evelina, depois de perder o irmão em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o pai aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Então Odila, mãe desencarnada de Evelina, ela faleceu e ela não aceitou perder essa posição no lar, né? Dominada pelo ciúme, pelo egoísmo, ela passa a perseguir Zulmira, que é a atual esposa, a madrasta, né? E tem mais um agravante aí, ela não gostava. Evelina tinha um irmãozinho, né? Que se chamava, eu perdi aqui, Júlio, né? Que morreu afogado. E ela se sente culpada, porque ela não gostava do menino. A madrasta se sente culpada, porque ela não gostava do menino. E aconteceu essa fatalidade, que deixam bem claro que aconteceu porque era uma prova, né? Ele tinha dívidas, por isso que aconteceu esse acidente. Então, a situação é bem complexa, né? Então, Zumira se sente culpada pela morte do pequeno Júlio afogado, tá sob influência de obsessão, né, da ex-mulher, da mãe de Evelina, falecida, o que agrava ainda mais seu sofrimento, né? E, e Evelina sofre com tudo isso, né? Todo esse contexto do pai triste, a mãe, a madrasta, né, depressiva, obsedada, e Evelina busca essa proteção, né? Faz essa oração para pedir ajuda para a mãe desencarnada, né? Então a gente vê que a Evelina encontra. Então, situações familiares aí a gente vê que são muito complexas, né? Às vezes a gente não faz ideia do que está se passando, num seio de uma família, né? A gente vê como é complexo a coisa aqui, né? Vamos para o próximo aqui. Então, Odila, né, a mãe desencarnada, ela, porém envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas orações, suas rogativas estão quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Aí Clarenço olhou para o Hilário e falou: Vocês entendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica da irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio,
que não lhe faltará, que não lhe faltará. Então, a gente vê, né? Evelina recorre à mãe desencarnada pedindo proteção, porém essa mãe, Odila, está presa nessas próprias perturbações, não consegue ouvir, não consegue atender a filha, né? Entretanto, a prece não se perdeu, né? É, era uma prece de tão elevada frequência, essa súplica, que desvia sua direção e vai alcançar os planos superiores, né? Então, o socorro espiritual chegou por outro caminho, né? Então, a gente vê Evelina ora, a mãe de Odila não consegue receber essa oração, a prece se desvia, alcança a assistência espiritual. Então, isso é uma oração refratada, é uma oração que foi desviada do objetivo, né? É muito interessante, e chegou onde deveria chegar. Então, Clarencio fala para o André Luiz e para o Hilário, né? Convida eles, vocês gostariam de cooperar conosco nessa tarefa assistencial da família, né? E aí os dois falam, sem dúvida, o caso é fascinante, né? Gostaríamos muito. E aí o Clarencio fala, olha, me deem 2 dias, esperem 2 dias, porque eu quero compreender tudo isso, né? Essas ocorrências para chegar lá compreendendo a situação com segurança, né? E após 2 dias, né? Eles chegam lá na casa, então eles chegam nessa residência, que é uma residência modesta, mais confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. Então eles entram na casa, eles entram num estreito compartimento, né? Que é um gabinete de trabalho, uma biblioteca, e tem um homem de por volta de 35 anos, né, segundo eles acham, né, fisicamente, e ele tinha assim sinais de preocupação e estava lendo um manual de mecânica, né? Então Clarence pede esses 2 dias de espera para estudar o caso antes de começar, né? Clarence quer conhecer todos os acontecimentos antes de começarem a intervir, né? E a gente vê, né, que tem todo um planejamento aí, né, antes de agir, não é só amor no coração e vamos lá, né? Eu até estava lendo isso, estava pensando no meu trabalho, né, que às vezes eu lido com senhores de idade com Alzheimer e alguns são violentos, né? Expressam violência. E eu muitas vezes eu fui cheio de amor no coração, eu disse só amor basta, né? E não, muitas vezes não funcionou, né? Diz, só eu vou chegar lá com amor, mostrar que eu quero ajudar de coração. E depois eu fiz um curso, né? Que a gente acha que é só técnica, né? Mas tem técnicas que ajudam a não deixar a pessoa ficar ainda mais nervosa, como se proteger, né? E eu fiquei pensando que tem que ter um planejamento, né? Não é simplesmente amor no coração e vamos lá, né? Às vezes não funciona. Mas é isso. Então, tem todo esse planejamento antes de agir, né? Toda, muito bem organizado, né? Então, Clarence, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do grupo, né? Informou de maneira gentil, eles chamaram o chefe da casa. Um minuto aqui. Então, eles chamaram o chefe da casa. Tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantador adolescente de 14 anos bordava iniciais no lenço de linho. Então o grupo chega nessa residência simples, encontra o senhor Amaro, o pai, né, de Evelina. Dizem que tem aí aproximadamente 35 anos, estudando um manual de mecânica, demonstra ter uma certa preocupação. Clarence já revela aí que ele tem, né, compromissos complexos de um passado distante.
Em outra, de maneira muito delicada, ele disse, né? Em outras existências usou armas de fogo e espadas para o mal, né? Porque lâminas de ferro, eu imagino que seja isso, né? Então, de uma forma muito polida e amorosa, ele diz que ele tem os compromissos dele, que provavelmente ele feriu e machucou muita gente num passado, mas que hoje era um humilde servidor de uma ferrovia, né? Então, Amaro, como todos nós, tem suas provas, suas coisas do passado para reparar, né? Então, aí ele começa a descrever a Evelina, né? Eles encontram a Evelina no outro cômodo, e aí eles falam: Evelina, magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente desviou o olhar do plano alvo e fixou-o num retrato de mulher que pendia na parede. Sorriu, enlevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: esta é nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos, 15 anos precisamente. Então a Evelina tem lá por volta dos 14 anos, mais um ano de gravidez, a gente imagina que ela tenha mais ou menos 14 anos. Descreve ela como uma adolescente magra e triste, mas que transmite muita serenidade, né? Então, ao sentir esse contato espiritual de Clarencio, né, ela manifesta uma alegria interior, não percebe que eles estão lá, mas manifesta uma alegria interior. Diz que seu olhar se dirige para o retrato da mãe desencarnada e ela demonstra esse amor, né? Essa ligação toda com a mãezinha dela, né? Então vamos continuar aqui. Então ele diz, a fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais, através de imenso amor, desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessitam para a garantia da sua própria ascensão. Mas trouxe também contigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Aí ele fala: abracei, André Luiz, abracei comovida a mocinha estática que se guardava em luminoso halo de tranquilidade. E por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Então a gente vê a reencarnação da Evelina, ela foi planejada e muito bem, está sendo muito bem acompanhada espiritualmente. Evelina, ela veio com essa tarefa, apesar de ela estar pedindo ajuda para a mãe, é ela que veio com essa tarefa de auxiliar os próprios pais, né? Ela, me parece que ela era o espírito mais evoluído ali da relação. Então a Evelina, ela acredita receber essa proteção da mãe desencarnada, mas não é o caso, né? Na verdade é ela quem continua auxiliando espiritualmente a mãe. E aí o André Luiz termina com essa reflexão, né? Essa experiência do caso da Evelina, que faz o André Luiz refletir sobre essa grandeza do amor, né? E como é fantástico esse poder da oração, né? Como é poderoso esse poder da oração. Então é isso, meus amigos, é isso o capítulo de hoje. Acho que tem bastante assunto aí para a gente conversar. Muito obrigado. Bom, obrigado, Alexandre. Obrigada, Alê. Bom, nós temos, né, um capítulo é, com várias informações interessantes. Com certeza, a que começa a chamar a atenção é o fato da prece, que ele chama de prece refratada. E é interessante porque a primeira coisa que nós podemos perceber é que
o pensamento, ele tem direção. Quando nós pensamos em alguém, né, esse pensamento viaja até essa pessoa. É, Se a pessoa estiver numa vibração semelhante à nossa, ela pode receber o pensamento. Se ela não estiver, né, ela não recebe, é refratado, né, de uma certa forma. Quando nós oramos para um santo, né, às vezes ele não está nem mais no plano espiritual, mas a nossa oração, né, é recolhida por alguém que ou tem a evolução espiritual dele, ou pode, né, ouvir a nossa prece e responder. Então, na verdade, a prece refratada, ela tem várias dimensões, né? No caso da Evelina, ela orou para a mãe não tinha condições, mas a oração dela era uma oração sincera, era uma oração de grande intensidade espiritual, né? E foi ouvida por benfeitores que estavam interessados no caso dela, né? Que a acompanhavam e a protegiam. Mas é muito interessante porque nós vemos orações que são feitas, né, para santos, e às vezes essas orações também não chegarão porque não têm a intensidade espiritual para alcançar, né, essas figuras espirituais, mas serão ouvidas por espíritos amigos que nos acompanham, que nos protegem, né? No resumo que o Alexandre apresentou, depende da evolução de quem faz, depende da evolução de quem recebe, né? E também depende de outros fatores. O espírito para quem você ora pode estar desencarnado, mas não está em condições. Ele pode estar desencarnado, mas ter uma evolução muito grande e estar ocupado em outras coisas. Ele pode estar desencarnado, mas já reencarnando ou reencarnado, então não mais desencarnado, né? Então, nós não temos como controlar isso, né? O importante é que a prece, seja qual for a situação, ela é uma emissão de rádio que é enviada para o universo, inicialmente com uma direção, mas como toda emissão, né, de ondulatória, ela pode ir, né, ela se propaga, na verdade, em todas as direções. Quando nós dizemos que ela é enviada numa direção, é porque ela procura, né, uma frequência. Ela procura uma pessoa, né, ou um espírito que esteja com o seu rádio ligado ou na capacidade de captar aquela frequência, né? Só que outro espírito pode captar aquilo, né? Porque a emissão ela se propaga em todas as direções. O pensamento é onda, né? Então é muito interessante. Esse é um aspecto. Aí tem também a questão do planejamento reencarnatório, né? O fato de que ela está sendo acompanhada pelos benfeitores espirituais, que ela veio com planejamento, né? O quadro da mãe dela, que é algo muito também complexo, né? Nós vemos que tem aí um processo de uma pessoa que não conseguiu superar o desencarne, né? E o fato de que a família agora está com outra pessoa. O processo de culpa, né, da madrasta, que é uma tomada para a obsessão, como nós já estudamos, né? Então, nós vemos que ela não gostava do menino, né? Chegou a, né, desejar que ele não estivesse ali e, e por azar, né, e infeliz azar, ela acaba, o menino que não foi, na verdade, vítima do querer dela, mas da própria situação kármica, mas que, na coincidência dos dois eventos, ela acaba se acreditando culpada pelo que desejou, né? Quantos milhares de situações como estas acontecem todos os dias na Terra, né? E muitas vezes nós vamos ficar com a culpa, embora não tenhamos, né, realmente feito nada. E, na verdade, isso acaba servindo de tomada para o obsessor, né, que é o caso aí também.
né? Então, são vários aspectos. Agora, um aspecto também importante é o fato de que a Evelina ora, né? Ela tem uma capacidade de oração muito grande e isto dá a ela a possibilidade de receber essa assistência, que ela receberia certamente, né? Porque a senhora que está ali, a Eulália, né? Ela está há 2 anos acompanhando, tentando tirar, né, a Odila dali, mas é claro que ela está vendo o que está acontecendo, ela acompanha o caso da menina e ela teria condições de saber o que está acontecendo, mas a prece foi feita com tamanha intensidade, né, que o pedido de socorro chega às mãos de alguém como Clarencio, que é um espírito de alta envergadura e que vai se ocupar, né, do caso dela. E realmente, como o Alexandre bem lembrou, né, não é só uma questão de querer fazer o bem, é uma questão de planejamento também, né? Ele vai à frente, durante 2 dias, ele vai auscultar toda a situação para que ele possa traçar um plano de trabalho dentro do quadro que ele está lidando naquela casa. Então, tem muita coisa aí, né, que a gente pode explorar e refletir e trazer para a nossa vida concretamente, né? Mas é isso. Então, abrimos a palavra, se houver, De uma forma, Giovana. mas que já podemos, então, ir traçando aqui já algumas coisas, porque como o Clarencio ele está vindo, né, para fazer essa sondagem e traçar um plano, é porque cada personagem nessa história vai ter, né, um atendimento particular. E eu falando com a minha irmã sobre esse livro, ela disse, ela ouviu falar de um. Eu já li esse livro, mas faz bastante tempo, eu não me lembro muito bem, mas são vários os personagens que nós vamos estudar nesse livro. E existem ligações, né, de personagens encarnados com desencarnados, reencarnação. Então, à medida em que vamos lendo, acho que seria interessante, né, fazermos um mapa, porque muitos personagens eles vão aparecer com nomes diferentes, porque vão estar encarnados, mas vão aparecer também a Passa. relação, né, do seu passado com a reencarnação de hoje. Então, existe todo um trama aí, né? Uma história que vai ser revelada, né? Então, eu já comecei aqui, enquanto a Lê foi falando, já comecei a fazer um mapinha aqui para que a gente possa seguir esses personagens e não. Porque já apareceram vários nomes, né? Evelina, Odila, Zulmira, Amaro, Júlio. Então, já tem uma família completa, né? E essa família ela vai ser, né, atendida pelos benfeitores da espiritualidade. E cada um ali, né, ele já falou da necessidade da mãe que está desencarnada e que virou uma obsessora da madrasta, né, da nova esposa do marido dela. Então, vai existir um caso de obsessão que vai ser estudado. Existe, né, o pai, que também é um necessitado, e ele já pincelou aí algumas coisas de que ele traz, né, na sua história, marcas do seu passado. E tem a menina, né, de 15 anos, que é muito interessante, né, por ser uma jovem de 15 anos, já é alguém espiritualizada, né, alguém que se volta para a oração, porque se sente já num emaranhado, né, numa história enovelada, e ela vai ser um personagem-chave, né, no auxílio a esses espíritos todos. Então, esse espírito, ela recorre à oração. Uma oração nós estudamos na semana passada que, dependendo das energias, né, e do efeito, né, de como a oração ela é realizada, essa oração ela pode permanecer, né, na crosta terrestre, porque a oração não vai subir, né, se tiver uma frequência rasa, ela não vai atingir os planos superiores. Agora, se a oração ela tem uma frequência, né, maior,
essa oração ela vai ser, né, ela vai chegar nos planos superiores e será ouvida pelos espíritos superiores. Então, nós vamos ter ocasião também de entender esse processo, né? Que dependendo de como a gente ora, a nossa oração, dependendo do que a gente diz, o que a gente sente na oração, a oração fica. E ela vai ficar no nosso plano aqui, sem chegar, né, no atendimento, né, dos benfeitores superiores. Agora, por isso que existe, né? Quando a gente estuda no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a oração não são só palavras, né? A oração não é o efeito dela vem do sentimento que é colocado, né? Não somente as palavras, mas do sentimento, da intenção, né? Da sinceridade. Então, toda a emoção colocada na oração, ela vai fazer com que essa oração chegue aos planos superiores. Então, é o início, né, de toda uma história, como nos livros de André Luiz existe uma história, mas existe por detrás da história muitos conhecimentos a serem explorados, né? Então, a gente já começa tendo uma ideia do que nós vamos ver neste livro. Os personagens já começam a aparecer e cada um já com uma particularidade que nós vamos seguir daqui para frente. Bom, Alexandre. É, uma coisa que eu pensei a importância, né, de ter uma pessoa que ora, né, que tem fé, né, na casa, a pessoa pode servir como um catalisador, né, mantendo de toda essa ajuda aí, de toda essa conexão com a espiritualidade mais elevada. De fato, é interessante essa ideia do mapa. Eu tinha pensado em fazer um pequeno descritivo da família, porque em 2 parágrafos eles jogam 5, 6 personagens de uma vez. Eu tive fui e voltei ali, mas Odile é quem? Né, mãe, falecida. Se começar a aparecer mais personagens aí, acho que a gente pode correr o risco de se confundir um pouco. Mas é isso, a importância, né, de ter uma pessoa que ora na casa, que tem fé, que abre essas portas para a boa espiritualidade e como isso faz diferença, né? Isso aí. Karen, Hola, buenas noches. Sí, yo estaba pensando en esa parte de la oración refractada y me dio como mucha fe, porque, claro, o sea, estoy consciente del poder de la oración, pero el hecho de saber que no hay oración que no sea como atendida, ¿no? En su debido momento, saber que pues los benefactores no descansan, que todo el tiempo están trabajando, que todo el tiempo están, pues, sí, escuchando nuestras plegarias, porque uno puede pensar como, cómo pueden atender tantas solicitudes y cómo pueden ayudar a tantas personas en todo el mundo, ¿no? Pero pues esto lo explica bastante bien con la intensidad, con el corazón con el que realmente se ora desde el fondo, pues sí, de nuestros sentimientos. Hay veces que yo estoy orando como tranquilamente y de repente siento como una emoción así como algo muy, muy fuerte que llegara y me dan ganas de llorar. Y es porque lo pido con mucho fervor, con muchas fuerzas. Y en lo personal recientemente se me cumplió algo que por lo que he estado orando durante 2 años y esta semana ya fue así como que, pues sé que me escucharon, ¿no? Y pude ver así como ejecutado eso que día y noche pedía en todas las oraciones de las 4, bueno, creo que es de las 6 en Canadá, pero en todas las oraciones, en cada oportunidad que yo tenía, oraba, oraba, oraba y pues ya empiezo a ver como un resultado, ¿no? De esa oración y la verdad pues me siento súper, súper agradecida y luego leer este texto es como comprobar, ¿no? Que no hay oración que pase, que sea nada más vista, pues, o sea, sí, todo tiene una planeación, un momento,
un momento de ejecución, también pues las personas por las que oramos, ya sea aquí en el plano terrenal o en el plano espiritual, pues van recibiendo poco a poco, ¿no? Esa intuición, esa ayuda. Y para mí fue como este texto, este capítulo, así como, pues, como comprobar, ¿no? Lo que yo sabía que cuando uno pide realmente de corazón, o sea, todo llega, sea tarde, sea temprano, pero pues obviamente está en nosotros como espíritas el hecho de no, pues no perder esa fe, ¿no? A veces sí me sentía un poco abatida o rendida porque pues no veía ese resultado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y pero dentro de mí y en cada estudio y en cada oración siempre había algo como que me decía paciencia, ¿no? Paciencia, no te rindas, aguanta, aguanta. Y yo sé que eran los benefactores, definitivamente yo lo sentía. Entonces, bueno, muchas gracias por la exposición también y eso. Gracias. Muito obrigado, Karen. Nós temos que lembrar, né, que é, nós estamos conectados, né, mentalmente, todos nós, né, e não é diferente com o plano espiritual. É, e nós funcionamos realmente como uma estação, né, de rádio emissora, diria mesmo de TV, né, emissora e receptora, né, ou como um rádio amador. É, muitas vezes, né, nós vamos emitir em ondas médias, né, ou em ondas realmente baixas. E como um rádio AM, por exemplo, se você emitir, né, uma emissão em AM, não tem como um rádio FM captar aquilo, né, porque a frequência é diferente. Mas alguém captará, né? Então, é essa a beleza, né? A vida espiritual, você pode fazer uma prece que não será captada, né, nas alturas, mas ela será captada por alguém, né, algum benfeitor, algum amigo, que vai agir, né, e que muitas vezes pode levá-la mais alto, né? Pode ir, dizer, bom, eu não tenho competência. Quantas vezes nos livros de André Luiz nós vemos que os benfeitores são procurados por alguém que estava na casa, que está acompanhando o problema, né, e que não está conseguindo resolver o problema. Como essa moça, né, essa Eulália, por exemplo, faz 2 anos que ela está trabalhando com essa senhora e não conseguiu ainda, né? Então, isso é. E Kardec explica isso na Gênesis, né, quando fala, por exemplo, da providência divina. E diz como é que Deus ouve, né, as nossas preces. É porque Deus tem cada um de nós na mira, né? Ele está o tempo todo, como um radar, né? O tempo todo ele nos, é como uma luz do sol que bate em nós e volta para ele, bate em nós e volta para ele. Ele sabe o tempo todo onde nós estamos, o que estamos pensando, né? Agora, nem sempre nós conseguimos, né, entrar nas ondas de alta frequência. Acho que é o padre Eustáquio, se não me falha a memória, né, no Instruções Psicofônicas, que diz que o pensamento de Deus permeia o universo, né, mas que ele é um pensamento de altíssima frequência. Então, nem sempre nós conseguimos, mas não importa, né? Desde que nós oremos, nossa oração é ouvida, e é isso que é importante. Ouvida não quer dizer atendida imediatamente, né? Será atendida se isso for pertinente, se for o momento, né? Se for a hora. Mas, bom, tem outros aspectos aí que eu queria comentar, mas passo para o Alexandre. Era isso que eu estava pensando também sobre. A Karen falou da paciência, né? Às vezes a gente pede e quer que seja atendido imediatamente. Ele demorou 2 dias para estudar o caso, vai chegar lá, vai fazer um planejamento, né? E a gente quer que seja. E quantas vezes a gente pede uma coisa que realmente vai fazer bem para a gente, né? Que deve ser atendido? Eu acho que muito pouco, né?
Sim, poxa, isso aí vai fazer ele crescer, se a gente ajudar ele a, né, a realizar isso. E essa beleza, né, de que a mensagem sempre vai chegar em algum lugar, né? Eu tava pensando, se o teu vizinho compra uma coisa em linha, né, pela internet, entregam errado na sua casa, você é uma pessoa de bem, o que que você faz? Você lê que é o nome do vizinho, você vai lá e entrega, né? Acho que deve acontecer meio isso. Olha, eu recebi uma mensagem aqui de pedido de ajuda, não é para mim, mas ó, fiquei imaginando isso na minha cabeça, mas que um espírito de bem faria, né? Um espírito bem intencionado. Não, é isso, gente. É isso mesmo, né? Mas, às vezes, né, nosso pedido é legítimo, né? Nós estamos pedindo algo bom, tudo, mas os benfeitores vão trabalhar, né, para que aquilo se produza no tempo que é adequado, que é o apropriado, né? Mas isso também mostra que, se nossa causa é legítima, né, nós devemos continuar orando, né, com paciência. Por exemplo, às vezes a gente ora, né? A mãe de Santo Agostinho orou 10 anos pela conversão dele, né? Até mais, né? E, e ela não desistiu, né? Ela disse, uma hora ele vai ver, uma hora ele vai perceber, né? E continuou orando. Quer dizer, é um trabalho. A oração, ela tem, né? Quando nós usamos o termo frequência, nós temos que lembrar que frequência está sempre associada à energia. Quanto maior a frequência de um pensamento, maior a energia que está implícita nele. Por exemplo, é por isso que um pensamento destrutivo pode fazer muito mal a alguém, né? Então, as leis do universo são as mesmas, que a gente faça o bem ou faça o contrário dele, as leis são as mesmas. Mas é muito bonito porque são leis, né? São leis. E se nós soubermos usar essas leis, né, nós vamos ter uma vida muito mais eficaz, né? Orar não é uma coisa anódina, né, sem sentido. Não, é um trabalho, né, de lidar com energias sutis, entrar em contato com forças espirituais e movimentar energias no universo que nós não vemos com os olhos físicos, né? Mas como a Karen disse, quantas vezes nós estamos orando, né, e nos sentimos envolvidos, ao ponto de chegar às lágrimas, ou de termos ideias, ou de recebermos intuições, né, ou de sermos fortalecidos para enfrentar uma situação. Então, essa moça, ela já traz esse instinto, né? Embora ela direcione isso para a mãe desencarnada, o que é muito natural, porque uma filha, né, que tem a mãe desencarnada vai pensar naturalmente, né? Minha mãe está velando por mim. E não que ela não quisesse, né? A pobrezinha não estava em condições, né, de fazer a responder à altura, né, daquela situação. E isso nos lembra que também nós temos que ser realistas. É, uma mãe que desencarna em condição evolutiva ainda não muito é, realista, né? Muito superior, um parente, um familiar que desencarna, né? Ele não virou anjo protetor porque desencarnou. Às vezes é ele que precisa da nossa prece, né? Às vezes é ele que precisa do nosso auxílio. E devemos continuar orando por eles, né? Oi, Jô. É, esse personagem que vai, né, a qual acho que a gente vai estudar no próximo capítulo, a Odila, né? É a que não está em condições de ajudar. A gente fala sempre nos estudos sobre a importância das emoções, né, dos sentimentos. E essa mãe, né, ela está há 2 anos presa nos ciúmes dela. Então, quando a gente estuda, né, que a gente tem que prestar atenção nas emoções, olha só o perigo dos ciúmes. Ela não aceita
que o marido esteja com outra mulher, então ela está presa num sentimento, né, nos ciúmes que ela sente da nova situação familiar, e ela está meio que fazendo um papel obsessivo, né, em razão dos ciúmes. Ela vai dizer aqui, né, a Eulália, há 2 anos empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Ela vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Então, olha os sentimentos que ela traz, né? As emoções, egoísmo, ciúmes, e no final dessa fala, né? A fala Odila, ela está envolvida nas teias das próprias criações mentais e não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Então, ela está presa nas próprias criações mentais. Então, os ciúmes, o egoísmo faz com que ela crie uma prisão mental, né? E ela vive nessa prisão e, e está sofrendo por isso e fazendo também, né? Está sofrendo, não ouve a filha e está, né, fazendo ali na família, vivendo como uma obsessora, né? Como uma pessoa muito necessitada. Então, era alguém que havia assumido compromissos, pelo que a gente entende, né? Como ela diz, né, ela se esqueceu dos compromissos que abraçou. Então, ela havia assumido compromissos, mas os sentimentos do mundo estão fazendo com que ela esqueça os seus compromissos. Então, olha só, não, quando a gente estuda, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes todos, né? Porque está falando de algo muito sério. E muitos de nós vivemos no mundo e nos envolvemos com as coisas do mundo, são as paixões do mundo. Então, essa compreensão de que nessa relação familiar, né, ela teve o marido, teve os filhos, e ela no sentimento de posse, né, no apego à família, ela não está, né, respondendo aos seus compromissos assumidos. Então, é tudo muito sério isso, né? Essa questão das prisões mentais, das criações mentais, porque já são 2 anos de trabalho, né, dessa benfeitora, a Eulália, tentando fazer com que ela se afaste, né, e não consegue. O auxílio está ali do lado dela e ela não consegue ser ajudada, Já né? sentiu ciúmes, né? A gente, todos nós já sentimos, né? Ciúmes de alguma coisa, esse apego, a gente sabe o quanto faz mal, né? Sentir ciúme, sentir inveja, né? Sentir raiva. Tudo isso faz muito mal, né? E isso acaba. São prisões, né? E são prisões porque são o pior tipo de prisão, porque são prisões sem grades, né? Então você acaba prisioneiro de si mesmo e se você não entender que está prisioneiro de si mesmo, não tem como, né, tirar a pessoa daquilo ali. Os benfeitores às vezes estão tentando ajudar, mas crenças muito enraizadas, pensamentos, né, monoideias, coisas que nós pensamos de maneira repetitiva, constante, são prisões mentais, né? E os benfeitores, eles nos alertam, né? Porque essas prisões mentais, elas vão criando, né? Como água parada, por exemplo, que começa a criar as condições para o desenvolvimento, né? De bactérias, de doenças. Então, e é por isso que muitas vezes nós chegamos no plano espiritual. Uma pessoa que desencarna nesta situação de prisão mental, por exemplo, um ciúme muito intenso, uma ideia cultivada, um rancor, uma ideia de vingança, seja lá o que for, ciúmes, a pessoa imediatamente ela entra numa situação de prisão mesmo, né? Porque aí entram os processos obsessivos, porque você já não tem mais o corpo que pode ainda servir como um anteparo para isto, porque o corpo tem suas exigências, ele nos obriga a uma série de coisas, né? Ele exige cuidados, então
Agora, quando você perde o corpo, o perispírito começa a vibrar e a se modelar pelo pensamento, né? E essa prisão fica realmente muito intensa, muito mais intensa. E os benfeitores, né, eles estão querendo nos ajudar, eles estão querendo socorrer, eles estão querendo... A moça estava 2 anos trabalhando e não conseguia demover, né, aquela senhora dessa situação. Então, imagina, né, é realmente uma prisão, né, que não tem ninguém te segurando lá, você está se segurando lá. Então, nós vemos o tamanho da tragédia que é isso nas nossas vidas, né? É humano o que ela está sentindo? Claro que é humano. Você imagine, né? Você desencarna, volta para casa e tem um outro homem lá, né? Com a sua esposa, com seus filhos, ou uma outra mulher com seu marido, com o seu esposo. Claro, né? Que é humano você sentir que, poxa, né? Que situação é humano, mas cair nisso, né? E aí é que está o problema, ficar preso nisso, prisioneiro disso. É aí que a coisa se complica, né? Eu diria que não tem nada mais humano do que ciúmes, né? Exatamente, né? Mas é um perigo se nós nos deixamos levar por ele, né? Cezinha? Boa noite. Eu acho, César, que isso que você trouxe, essa palavra é humano, né? Ela é uma palavra para ser refletida muito profunda em todos nós. Porque, sim, este é talvez um grande problema que a gente carrega. É essa parte desse ser, esse humano, preso nessas prisões humanas. Porque se a gente consegue entender que esse pensamento humano é o que nos leva a experienciar esses sentimentos que acabam nos aprisionando e ficando, né, como se fosse aprisionando, como se fosse um imã, né? A gente talvez tenha um pouco mais de condições de elevar o pensamento para pedir o recurso. Então, algo que eu tenho tentado fazer, e eu me lembro de pequeno, que eu lembro ainda até hoje, eu ia orar depois do Evangelho no Lar em Casa, fazer o Pai Nosso. E quando eu começava a falar Pai Nosso que está no céu, vinha uma jorrada de pensamentos horríveis na minha cabeça. E eu fui, e eu me perguntava, eu falava, mas Deus, como pode? Eu quero orar para você, mas esses pensamentos tão ruins que vêm, né? E foi uma batalha na infância, e hoje eu tô tentando, porque tem muitas situações que a gente é jogado aqui no mundo, né, nesse mundo humano, que tem horas que o nosso pensamento, como que a gente sabe como que pensamento utilizar naquele momento, né? Apesar de todos os nossos estudos, de nós fazemos as orações, como que nós sabemos? O Ale deu um exemplo agora no começo, que ele vai lá com amor, mas não é só amor, tem que ter técnica, né? Mas nessa situação, qual que é o pensamento correto de estar lá? É óbvio que o amor é o pensamento correto, mas e o que mais? Eu estou tentando aplicar isso em umas situações complicadas, lidando com os casos, umas coisas de família muito chata, e eu tenho pedido muita iluminação para Deus, porque tem horas que eu não consigo achar que o meu pensamento ele vai ajudar, porque ele muitas vezes cai nesse pensamento humano, né? Principalmente num pensamento chamado a justiça, que a gente acha que a gente é capaz de fazer justiça com nossos pensamentos, né? E então eu tenho tentado meditar muito sobre isso, como a gente pode sair desse pensamento. E a única forma que eu tenho visto que talvez seja o caminho é essa que a gente estuda, mas o estudo é a prática, de realmente ter coragem de perceber quando o pensamento que está ao teu redor, apesar de a gente ser espírita, apesar de tudo, às vezes ele não é o pensamento de Deus. Então eu tenho me perguntado muito, né? Se esse pensamento que me rodeia, se essa vontade de agir desse jeito é uma vontade divina, ou se essa é uma vontade da minha visão do que é o certo e errado, né? E aí você pega esses casos que a gente está estudando, essas pessoas que não têm
nenhuma bagagem, elas estão completamente absorvidas. Então, assim, 2 anos para um pensamento obsessivo não é nada, né? A gente, tem situações, a gente está lidando, meu filho ontem mesmo falou para mim, pai, quantos anos mais eu tenho que orar para poder ajudar nessa situação? Já fazem mais de 3 anos que eu oro. E eu falei para ele, falei, filho, eu acho que se nós não orássemos, isso podia até estar pior. Vamos ter que continuar orando, porque eu falei, a única coisa que eu tenho certeza para te falar é que Deus é o nosso Pai maior. E é ali que a gente tem que buscar nossa força, porque é ali que a gente vai encontrar realmente como pensar, inclusive como orar e como conseguir vencer esse mundo humano que a gente está, né? Então, queria só complementar, obrigado. Obrigado, Cezinho. Na verdade, é só lembrar que nós somos estações emissoras e receptoras, né? E o problema é que o dial, né, o seletor de frequências, ele ainda não tem constância. O nosso maior problema é esse, né? Então, nós vemos algo na internet, o nosso seletor desce, sobe, né? Desce, sobe, ele fica louco, né? O dia todo, vai oscilando, porque nós ainda não temos, né, a estabilidade de estarmos em pensamentos equilibrados o tempo todo. Não é uma questão, né, é humano no sentido inferior do humano, né, das coisas da terra, das coisas do mundo, das coisas mais imediatas, né, mas também será humano, né, a conquista de um estado superior. O momento em que nós tivermos disciplina de pensamento, estivermos sempre, né, numa frequência elevada. Imaginemos as intuições profundas que poderemos receber, as intuições para lidar com as situações, para entender as pessoas, para responder adequadamente aos problemas, né? A hora que nós estivermos numa frequência mais ou menos fixa, né, para cima da média, nós já estaremos numa situação de ter acesso a recursos, né? Porque ter acesso a pensamentos elevados é ter acesso a recursos que estão disponíveis, mas que nós não acessamos, né? Então, se o pensamento de Deus permeia o universo, o pensamento dos benfeitores superiores também está presente no universo e à nossa volta, né? Mas acessá-lo depende de nós, né? Então, aí vem a disciplina da oração, a disciplina do pensamento, a disciplina da leitura, porque tudo isso nos disciplina para que nós possamos, né? Agora, há uma dinâmica, né? Nós não vamos mais alongar, o nosso tempo está terminando, mas há uma dinâmica na oração que implica o coração. Então, aqueles que querem orar só com a mente, com palavras e esquecem, né, a intensidade, o que dá intensidade na oração é sim um pensamento bem direcionado, bem estruturado, mas é o combustível, né, o que faz ela ter a intensidade maior ou menor é o coração, é a emoção, né? Por isso que nós não podemos confundir a oração com a meditação, né? A meditação pode ser uma disciplina do pensamento, né? Da concentração do pensamento, importantíssima. Mas a oração é voltar-se para um ser superior, é tornar-se criança diante do poder divino, é aceitar que acima de você há um poder muito, muito, muito maior, né? Então, isso faz uma diferença enorme, né? Porque nós estamos procurando essa força, né? Então, vamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Então é isso, amigos. Vamos finalizar por hoje e vamos avançando, capítulo a capítulo. Vamos vendo que
com certeza vale a pena. Então vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, que nós possamos ter, Senhor, a lâmpada da oração, a luz do esclarecimento, que possamos ter conosco, Senhor, esta luz. Quando atravessamos as estradas sombrias das provações, quando caminhamos em noite fechada e precisamos prosseguir, quando não sabemos o que fazer, possamos ter, Senhor, a luz da oração, a presença dos nossos benfeitores, estes seres que funcionam como faróis para guiar nossas embarcações ainda frágeis, que nós possamos, Mestre, lembrar desta luz límpida, maravilhosa, que é o conhecimento espiritual, espírita cristão. Lanternas poderosas, disponíveis, que podemos usar em todo o tempo. Que o Senhor abençoe nossas vidas, nossos lares, nossos projetos de crescimento e melhoria da nossa condição espiritual. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja.